Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais da educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Cordial bom dia, professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos aí aos temas contemporâneos transversais. A temática de hoje é educação financeira. Eu sou o professor Vanderlei Sanchizode, sou professor de matemática da rede, sou um homem branco, 1,77 m, cabelos e bigodes já um pouco grisalhos, faço uso de óculos, estou usando uma camisa num tom cinza claro, uma calça jeans e um par de tênis preto. Farei a apresentação dessa temática muito relevante com os meus amigos aqui, Ademir, Vivi e professora Tânia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, professor Vanderlei. Bem, eu sou um homem alto, de 1,78 m, cabelo cortado à máquina, barba desenhada, sou negro, estou aqui com uma blusa preta, uma calça jeans azul e um tênis preto. E eu sou Olá, pessoal. Eu sou a Viviane de Almeida, sou formadora aqui da IFAP. Sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa preta com umas riscas brancas, listradinho. Tem uma abertura no braço, né? Um recorte na manga, que ela é de manga comprida, mas ela tem os braços à mostra. Estou usando uma calça preta e eu tenho 1,62 m. Tá? Olá, pessoal. Eu sou a professora Tânia. Eu sou formadora IFAP, eu sou uma mulher de 1,56 m, eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, eu estou vestindo hoje um casaco preto, uma blusa de seda salmão e uma calça vinho e sapatos pretos. Muito bem, agora nós vamos dar ênfase aí ao programa Multiplica São Paulo, né? Que está chegando, muito importante aí aos professores interessados fazerem as suas inscrições, né? Está chegando o programa Multiplica São Paulo, que fará o trabalho de formação chegar mais perto da rede, inserindo docentes como protagonistas nesse processo. É um processo muito importante, né, professor Ademir? Exatamente. Então, é um programa que, em breve, aí, as maiores informações ficarão disponíveis Sim. para a rede, mas que já mostra aí a intenção da secretaria, do secretário, em relação à multiplicação, em relação a essa troca, como ele coloca, horizontal lá na escola, entre os pares. Para quê? Para que o processo, né, de ensino e aprendizagem se torne mais potente. Muito bem. Vamos lá à nossa temática, né, educação financeira. Vamos lá para o diário de bordo, né, um minutinho para prepararmos aí os cadernos, os laptops aí, né, para fazerem as anotações necessárias, né, para revisitar futuramente. Um minutinho aí na tela.
Olá, voltamos. Espero que todos estejam aí com os seus materiais aí para fazer anotação, que hoje vai ser bem bacana. Então, nós vamos passar o nosso percurso hoje da pauta. Tem os objetivos, os princípios orientadores do desenho universal para aprendizagem, o DUA. Nós vamos só dar um pouquinho, uma degustaçãozinha do que significa, né? Contextualizando os temas contemporâneos transversais e contextualização do tema da pauta, que hoje é o sistema educação financeira, e as referências no final de tudo isso. Então, os nossos objetivos hoje é contextualizar os temas contemporâneos transversais, dialogar sobre o tema educação financeira e dialogar sobre o tema para pessoas com deficiência, que aí, no caso, nós vamos falar um pouquinho sobre o DUA, que nós já vamos começar com ele. Então, de acordo com o princípio da representação, devemos abandonar a ideia de que a mesma atividade é suficiente para toda a turma. Ao contrário, podemos apresentar 2 ou mais atividades variadas para o grupo, de acordo com os perfis dos subgrupos da classe, considerando, obviamente, os objetivos da aprendizagem. No desenho universal para aprendizagem, na questão desenho, múltiplas formas, caminhos, desenhos para o ensino. Universal, que significa o acesso ao currículo por todos. E aprendizagem, que é baseado na neurociências, 3 redes cerebrais para aprendizado. Reconhecimento, estratégia e estratégia afetiva. Então, falando um pouquinho sobre o DUA, né? Ele foi pensado antigamente na questão da arquitetura, que aí ele fala que é uma concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Foi retirado daí e aí veio para parte da aprendizagem, né? Então, pensando na questão de um todo. Na questão da arquitetura, vou dar um exemplo assim para ficar um pouquinho mais claro. Um elevador, por exemplo. O elevador, aquele sensorzinho do elevador, se eu colocar muito alto, né, as pessoas que são baixas, ou os cadeirantes, né, ou crianças, não vai ser vista no elevador, né? Então, o elevador fecha, porque no sensor não chegou nele. Então, que foi pensado nessa parte do desenho universal? Fazer o sensor embaixo e em cima, que aí pega todos os públicos, tanto a pessoa com cadeira de roda, a criança. Se por mais embaixo ainda, se tiver um cachorro, apesar que o cachorro não entra sozinho no elevador, né? Mas pode alcançá-lo também. Então, pensando nisso, que de uma forma geral, eu vou pensar num método, num modo que abranja todo mundo, né? Favorece todo mundo. Então, quer falar um pouquinho? É importante isso, né? De a gente pensar quando você pensa no todo. Então, vocês, professores, devem estar pensando, então agora da aprendizagem, você ainda vai falar da aprendizagem ali, Vi? Não? Não, pode falar. Posso? Depois eu completo. Então, o que acontece? Você vai pensar assim, mas a minha sala, a gente só olha quando tem aluno com deficiência. Tem um deficiente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar. Mas, às vezes, você tem um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem e ele não aparece. Por quê? Ele vai no roldão da sala, você não presta atenção nele. Quando você apresenta um material ou vários tipos de material com o mesmo tema, o que acontece? Aquele aluno que talvez com uma dificuldade de aprendizagem, você, quando traz o concreto, quando você manuseia, eu gosto muito de dar um exemplo que eu falo assim, as pessoas, todo mundo é tátil. Eu não preciso colocar a mão. Proíbe, entre numa sala, numa loja que tem um monte de quinquilharia e está escrito, proibido colocar a mão. Se colocar a mão, R$1.000. Vai ficar todo mundo com urticária, porque todo mundo gosta de mexer, seja homem, seja mulher. Então, por que não levar esse trabalho, essas coisas do concreto para dentro da sala, né, Vivi? Sim. E outra questão, que nem, por exemplo, na questão de um aluno surdo. Aí eu falo a imagem para ele é fundamental, né? Não só para ele, para os outros também. Porque eu vendo uma imagem de uma célula, por exemplo, é muito mais fácil eu entender do que eu ficar só no imaginário. Exatamente. O autista, ele tem dificuldade na questão do lúdico.
Então, se eu fizer trazer para o concreto, nós fizemos um ATPC, que nós fizemos uma célula, né, Tânia? Sim, muito legal. No concreto. Então, todos os estudantes poderiam pôr a mão em cada partícula da célula, que faz parte da célula. Fica mais fácil para entender, né? Então, eu vou usar a imagem, eu vou usar o concreto, eu vou usar o lúdico. Então, todas essas partes, eu não vou estar só favorecendo a pessoa com deficiência. Eu vou estar favorecendo a todos. O disléxico, o que tem descalculia, o daltônico. Então, eu vou pegar o TDAH, que todo mundo tem aí nas escolas. Então, assim, eu vi um comentário aqui falando que eu acho engraçado a visão de vocês da sala de aula. Nós viemos da sala de aula. E o que nós falamos aqui é possível. Por isso que nós estamos passando para vocês. É possível. Então, assim, eu vou pensar numa aula. Antigamente, a gente falava assim, eu vou fazer aula para todo mundo e vou adaptar para a pessoa com deficiência. Então, a gente está vindo com uma proposta que já está acontecendo em várias escolas, que é o contrário. Eu penso a minha aula para o aluno com deficiência e eu vou fazendo os graus de dificuldade, modificando para todos os estudantes. Porque cada estudante na sala tem uma dificuldade diferente. Nós não estamos falando só do deficiente, estamos falando de todos. A classe é bem heterogênea, né? Sim, bastante. É muito... Só um ponto aí, Vi. É a questão, vocês devem estar imaginando, nossa, mas é muito trabalhoso. No início, até vocês pegarem uma certa prática, talvez seja, mas depois vocês vão verificar o quanto que seus alunos vão evoluir. Então, aquela dificuldade no começo, aquele um pouco mais de trabalho, ele vai estar revertendo em muitos aprendizados para o aluno. Sim, e pensando assim, vai estar facilitando para todos, que é o direito na Constituição, educação para todos. Então, a gente só está falando para vocês que é possível, né? No começo, como a Tânia falou, dá um pouquinho de trabalho, sim, até você conseguir se adequar. A partir do momento que você conseguir, você vai ver como é fácil fazer 2, 3 tipos de prova. Às vezes, não precisa nem fazer 2 tipos de prova. Você já tem a ideia de como vai ser a parte mais difícil, né? Que é para o estudante que está acompanhando o conteúdo. Porque tem estudante que, às vezes, não está acompanhando o conteúdo. Então, se eu fizer uma prova diferenciada para o aluno com deficiência, o que não está acompanhando o conteúdo vai falar, era isso que era para estar fazendo? Agora eu entendi. Então, aí, todos vão começar a caminhar junto. E vai chegar um momento que pode ser que todos estejam junto andando, né? No mesmo conteúdo, que é o que a gente tem que fazer caminhar aí a nossa... A educação, né, gente? Tem que pensar em Eu acho todos. importante quando você menciona isso, professora Vivian, porque, assim, eu me lembro, como você comentou agora de pouco aí, olha só, viemos, sim, da sala de aula e, portanto, trazemos aí uma experiência muito ampla. Eu costumo até dizer o seguinte, eu comecei como professor eventual, minha formação era em história, eu dava aula de matemática, tinha que aprender, dei aula de ciência, dei uma série de aulas. Mas eu me lembro uma vez que eu encontrei na sala de aula uma aluna que ela tinha um grau elevado de autismo. E assim, eu confesso que a início, como eu me deparei pela primeira vez e a minha formação acadêmica não me dava ainda as condições necessárias para saber muito bem como lidar, eu fui buscar apoio, fui ler, fui atrás da literatura e encontrei, por exemplo, uma atividade que ela seria inicial e a partir daquela atividade eu fui desdobrando, sabe? E aí todas as aulas eu tinha atividade para estudante e ela começou a desenvolver. É claro que a proficiência cognitiva, no caso, pode ser ainda, não fica, né, na mesma página que os demais, mas você vai iniciando. E esse trabalho contínuo, ele vem, por exemplo, contribuir. E aí, no próximo slide, a gente traz justamente essa questão, que é o seguinte, diz aí, né, o Currículo Paulista considera a educação integral como a base da formação dos estudantes e afirma o compromisso. Então, veja, não é um compromisso só por parte do gestor público, é por parte daquele que exerce o papel da docência também, né? Com o desenvolvimento dos estudantes. Em quais dimensões? Intelectual, física, socioemocional e cultural. Ou seja, o ser humano, ele, na sala de aula, ele não pode ser pensado como partes, né? Ou seja, eu só
tenho a responsabilidade de gerar aprendizagem. O ser humano não é isso. Eu não sou isso. Né? Nós não somos isso. Nós não queremos isso para nós. Então, do ponto de vista ético, a gente precisa considerar que o outro também tem esse direito. Dadas-se as condições, às vezes elas não estão adequadas na sala de aula, cabe, por exemplo, então, o grupo de professores discutir justamente com a gestão quais são as formas mais adequadas daquilo se tornar real, concreto. Não é? Então, assim, eu também passei por várias escolas. Eu comecei como eventual, passei por várias escolas e, às vezes, cada escola tem a sua lógica, mas existem lógicas que elas podem ser ajustadas, sim, e é importante que o papel reconheça o seu papel de professor e a sua identidade de professor, para que aí, sim, as condições elas comecem a mudar. Tá? Então, assim, uma sugestão aí que é dada. Muito bem. E a competência geral aí, né, que vai ser colocado em prática, né? Valorizar a diversidade de saberes, né? E vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, né? Com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, né? É muito importante isso. Extremamente importante. É um pressuposto, né, do pedagógico transversal, né, que os TCTs eles trazem, né, eles são assim denominados por não pertencerem aí a uma disciplina específica, mas por transpassarem e serem pertinentes a todas elas, né. Então, são temas essenciais. Existem distintas concepções de como trabalhá-los na escola, né. Essa diversidade de abordagens ela é positiva e sempre será positiva na medida em que possa garantir a autonomia, né, das redes de ensino e dos professores, né, professor Ademir? Exatamente. Aí veja, né, como a gente fala transversal, isso não é um tipo de conhecimento que o estudante, vamos lá, eu estudante lá no 8º ano, por exemplo, ou mesmo no ensino médio, eu vou ter o domínio disso do que é transversal. Quem tem o domínio é quem é formado, o professor. Sim. Ele sabe exatamente, por exemplo, eu venho da área da geografia, estou trabalhando algum tema relacionado ao meio ambiente, vamos supor que seja a questão da produção agrícola, né? E aí, quando eu entro, por exemplo, na questão da fertilização dos solos, eu consigo trabalhar o impacto que aquilo gera, por exemplo, tanto no solo quanto na comunidade local, se tem algum tipo, por exemplo, de uso de produto químico que está alterando a saúde das pessoas naquele local. Por exemplo, se eu estou trabalhando uma questão da poluição atmosférica, né? Então, é um objeto de estudo, ok. Mas será que aquela poluição afeta a saúde das pessoas que estão no entorno? Veja, aí já é transversal. Sim. Quem tem, por exemplo, então, um domínio acerca disso? O professor, o estudante ele vai aprendendo. Então, quando a gente fala aqui de momentos, né, que os temas são transversais, é aquele momento que o professor ele extrai aquele assunto e ele destaca aquela importância. Por quê? Porque a formação ela é integral, né? Então, é importante linkar. A gente não trabalha mais, talvez, na década de 1990, ainda quando tinha aqueles PCNs que expressavam os interesses daquela sociedade, poderia ser trabalhado de forma isolada, mas hoje a gente não isola mais isso, né? A gente trabalha de forma concomitante. Sim, sim. Interligada, né? Um associado ao outro, né? Exato. E da fala do Ademir veio, além de todos esses aspectos de impactos ambientais, né? O custo que gera na produção, né? Esse custo que acaba voltando aí, caindo na mão do consumidor final, né? Que é um tema aí muito relevante, né? Que é a educação financeira, né? Seguindo aí, nós temos aí o que a BNCC ela fala sobre os temas contemporâneos transversais. A gente vai... o nosso tema é economia, né? Mas temos aí a saúde, a cidadania e o civismo, né? O multiculturalismo, ciências e tecnologia, o meio ambiente, né? Que o Ademir acaba de citar, extremamente interessante, né? E importante, né? Nos dias de hoje. E nós vamos dar ênfase aí na economia, que é
que ela vai falar de trabalho, né? Educação financeira e educação fiscal. Mas nós vamos falar de educação financeira, né? Muito interessante essa temática, né? A Santos, ela nos fala sobre o que é a educação financeira, né? A educação financeira, ela revela-se um instrumento necessário. Então, ela é necessária nos dias de hoje, né? Desde a tenridade, né? Para preparar essas pessoas para os desafios do complexo mundo financeiro. E realmente nós estamos num mundo complexo e que temos que tomar decisões que elas podem ser boas ou não tão boas assim, né? Então é muito importante que hoje se apresenta. Diante dessa diversidade de ofertas inerentes ao estágio atual dos mercados e da crescente inclusão de pessoas com maior capacidade financeira e também aquelas que não têm tanta capacidade financeira, porque elas também necessitam de controlar aí as suas despesas. É necessário, né, um esforço para que essas pessoas ampliem cada vez mais as suas informações sobre gestão do dinheiro, né? De modo a permitir o planejamento e tomada de decisões adequadas às suas necessidades. Realmente nós devemos administrar não só o pouco, mas o muito também, né? Vivi, Tânia, Ademir, isso é muito importante. Isso é muito bacana. Eu tenho assistido bastante vídeos assim, e eu vi um vídeo de um professor, não sei se vocês assistiram, que ele faz de uma forma, usando... Ele não fala desenho universal, mas é uma forma. Sim. Porque ele pega a aula dele de matemática, no caso, e ele ensina para os alunos a divisão, ele leva balas, né? Tudo bem, é uma escola particular, ele acaba desembolsando. Mas temos outras formas, podemos usar tampinhas de garrafa. Sim. Tem outras formas. É que assim, o que eu quis dizer é concreto. Né? Então, aí ele mostra para os alunos uma fatia de pizza, aí ele corta lá os pedaços, né? Ele leva de papelão, e aí mostra, olha, esse é seu pedaço, quanto que sobrou aqui. Então, essas questões, tanto na questão do dinheiro, é o que eu falei de pôr na mão. Sim, né? Aí eu vou entender muito mais fácil do que só fazer a continha lá no papel. Então, eu vou entender na minha mão como que é. E tem um material dourado, né, Tânia? Sim. É antigo, poucas pessoas usam, mas ele é riquíssimo. Tem o Soroban, muito rico. que é usado para pessoas com deficiência Com visual e certeza cegas. que faz as mas contas e tudo. Japonês usa, é japonês ou chinês? Japonês, chinês, todos Que eles, usa, né? deles se chama Soroban também? Também. Soroban também, Isso. só que é um pouquinho diferenciado. Então, são coisas que eles vão ver no concreto. E a educação financeira, para muitos, o concreto de como comprar, quanto sobrou, quanto que eu vou gastar, quanto que dá... eu vou levar R$10 no mercado, o que dá para comprar? Né? Então, essas questões assim são bem bacanas para os estudantes. E o Sim. importante, eu acho que pegando esse teu gancho, nós todos, né, tivemos lá na sala de aula, eu trabalhei também, porque eu sou da professora da educação especial, então eu trabalho mais com os alunos, trabalhava desde pequenininho, né, como perpassa, desde o pequenininho, do primeiro ano até o ensino médio, trabalhei com todas as séries, todos os anos. E é importante que nós, como o Vanderlei falou, tenridade, sim, deles saberem. Então, eu trabalhava com os alunos cegos, tem os dinheirinhos de papel e tudo, a gente colocava braille para ele saber. Então, ele ia lá na cantina, quanto dá isso? Quanto você tem? Quanto... para ter essa noção. É importante que a criança, desde pequeno, saiba. Hoje em dia, a gente tem discutido, e eu tenho brincado muito com a turma, porque eu gosto muito de dinheiro de papel ainda, né? Então, eles brincam, porque isso é do passado. Mas a gente tem que pensar que os alunos têm uma questão que é deles assimilarem isso. Então, a questão do concreto para os alunos é muito importante. Então, ele mostrar a nota, quanto que é uma nota. Não, vai no cartão 10. É baratinho, é 10, é 10. Mas quanto é 10? O que é 10? Dá para comprar o quê? Então, assim, que a mãe depois mostre também, olha, 10 dá para comprar um pacote de arroz, de feijão. Olha, não dá, né? Mas tá tudo certo. Mas ter essa condição de estar mostrando com aquele dinheiro o quanto dá para comprar, o quanto que é possível. Eu posso ter dinheiro toda hora? Não é assim, a vida não é assim. Nem para rico, nem para pobre, para ninguém, né? A gente não pode ensinar para os nossos
filhos, né, crianças, pequenos, que tudo é muito fácil. Então é isso, quanto custa, tal, é muito legal. Eu tenho dois casos que aconteceu comigo mesmo. A minha filha, eu estava com ela no mercado e aí ela queria comprar uma boneca, não lembro. Aí eu falei assim, ela falou, mãe, compra. Eu falei, não tenho dinheiro. Aí ela, passa no cartão. Eu falei, tudo bem. Só que aí o cartão depois eu tenho que pagar também. Então, sabe, né? E hoje em dia é Pix. Passa no Pix. Não importa se eu tenho dinheiro lá, é Pix. Né? Na ideia de alguns estudantes. A maioria já sabe, né? Mas assim, isso é legal estar trabalhando, para eles terem consciência que tá bom, fazer um Pix, eu preciso ter o dinheiro para fazer um Pix. Eu preciso ter dinheiro para pagar o cartão. Né? Tem alguns professores que colocaram aqui algumas questões no chat que são bem pertinentes. Por exemplo, a professora Márcia Lodovic, ela coloca aquilo que você mencionou, Tânia. Devemos ter em mente como interagir conteúdos com crianças, trazendo para o campo da ludicidade também. Essa matemática financeira, muito importante e é um diferencial. E aí outros professores aqui colocam a questão mais no sentido crítico, reflexivo. Mas veja, eu volto aqui para o exemplo da professora Márcia e eu acho que ela coloca um bom exemplo aqui do que pode ser feito, né? Então, assim, eu vou discutir mercado informal hoje, professor Ademir, eu posso fazer isso. Eu posso, por exemplo, discutir produto interno bruto? Posso. Eu posso discutir, por exemplo, a questão da uberização, do trabalho do ser humano, das questões do capitalismo, de uma sociedade neoliberal, do comprar, da oferta e da demanda. Tudo isso eu posso fazer. Mas veja, por que eu posso fazer isso? Porque eu tive educação financeira na minha vida. Alguém iniciou lá atrás com questões simples, com aquele dinheirinho, com aquela... Para que eu compreendesse que o dinheiro ele não é um papel abstrato, por exemplo, numa dada sociedade. Ele está lá e ele reflete o quê? O emprego do trabalho de alguma pessoa, ou seja, da capacidade da pessoa se entregar determinadas horas por dia e fazer aquelas horas por dia se tornar um valor que a gente vai chamar de salário. Então, até, por exemplo, eu ter essa compreensão, como é que eu aprendo isso na escola? A professora Márcia, aqui eu dou um exemplo que para mim é fundamental. A gente precisa interagir com conteúdos financeiros. E é isso. A partir disso, quando a gente se apropria disso, é que eu consigo discutir o que os demais professores estão colocando aqui. Né? Discutir consumo e consumismo, Isso, como exatamente. colocou aqui a Solange. Eu consigo, por exemplo, discutir a questão do mercado informal e formal, saber o que são pessoas desempregadas tentando vender algum produto para poder se manter. Tudo isso a gente consegue discutir. E o aluno consegue discutir, mas quando ele se apropria primeiro. Claro. Né? Então, os temas transversais de educação financeira fazem parte da formação integral, mas o aluno precisa primeiramente se apropriar. A gente não pode esquecer que, às vezes, a minha concepção de adulto graduado é uma, mas pessoas em processo de formação ainda estão se apropriando. Né? Então, eu volto aqui o exemplo da professora Márcia Lodovic. Obrigado, professora Márcia. Muito obrigado. Dando continuidade aí, vamos lá. Agora vamos para o vídeo, né? Mostrando aí na prática, né, Vivi e Tânia. Vamos a um vídeo aí. Bem bacana. Vamos lá. Danoninho tá uns R$9. Qual Danoninho é? João. Mortadela nós colocamos 5, né, aquela hora. O cara colocou Fio dental tá... Eu paguei R$13. Hã? Paguei R$13 esse daí. R$13. Escova de Daytons. Esse tá R$7. Tem que ter, né? Creme dental, esse aí. Quanto que é isso aqui? R$7 foi pra você. Isso. R$34. R$34. Quanto que você tem que entregar pra ele? Você tem quanto? Deu 34.
Seria mais fácil você entregar essa nota para ele? R$ 50, 34. Tem que devolver 20 reais pra ele. Por que 20? Porque é 30 reais. 34 que deu. Ó, 130, tem que 20. 34, então tem que devolver 15 reais. 20 reais. 20 reais, dona. Não é 20 reais. Ó, 50 reais, dona. Ó. Ó, ele deu 34. Então, olha lá, calcule ali, faça ali, ó, o cálculo, ó. Ali dá, lembra que eu ensinei pra você aquela hora? 34 menos 50. 50. Vai, saia daqui. Ah, 50, 50 menos 34. 34. 16 reais. 16 Nossa, eu reais. tava pensando no 15, cara. Eu tava pensando em 15 reais. Tá, tem que devolver 15 reais pra ele, né? Não, Pode ser aqui também? Pode ser você tem que aqui? devolver, vai devolver quanto? É 15 ou 16? 16. Então, Cadê o 2 reais aqui? Aqui. Cadê o 2 reais? seria mais fácil essa notinha de 5. 5. Daí você completa com moedas. 20 reais. 2. Nicolas, quantos reais você tem para gastar? 15 reais. 15 reais, muito bem. Então você vai ter que procurar produtos. Quanto que é esse produto que está na promoção? Reais 8,99. Isso, R$ 8,99. Com esse dinheiro que você tem, você consegue comprar esse produto? Sim. Sim, muito bem. Então você escolheria esse produto para comprar? Frutéticos. Isso, é um Danone, né? Você gosta de Danone? Olha que legal. Ah, Ai, voltou. oi, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí nós queríamos fazer o agradecimento à diretoria de Itapeva, à escola e à diretoria de Taboão da Serra, que nos enviaram esses vídeos. Esse trabalho foi feito na sala de recursos. Aí vocês vão dizer assim, mas é na sala de recursos, aí é fácil. Não, na escola que eu trabalhei, a professora dos anos iniciais, ela montou na sala dela uma feira. Então tinha lá aqueles pacotinhos de coisa, um supermercado, era supermercado e feira. E aí ela trabalhava com dinheiro, então desde pequenininho. Então eu estou falando da década de 90, que já nessa época já se trabalhava. Então isso não é novo. Então quando a gente vem, eu tive alunos no EJA que tinha bancas na cidade. E que tinham deficiência visual e tinham bancas. Eles tinham que ter todo esse conceito, o que comprar, quanto que eles teriam que vender para ter o lucro, se ia ter muito, pouco lucro. Então, não é assim, simplesmente, ou porque tá lá, tem uma banquinha, é feito de qualquer jeito. Não importa. Você estando numa empresa, você tendo uma banquinha, de todo jeito você tem que saber quanto custa, quanto você vai gastar e quanto você vai ter de lucro, né, professores? Senão, como é que Exatamente. fica? Essa é a nossa educação financeira, né? Para você manter-se, para você observar esses elementos que são essenciais, né? Não só do projeto de vida do estudante, que ele pode escolher isso, né? Como ser um profissional autônomo, né? Mas para investir também, né? Como fazer um investimento de forma assertiva, correta, de tomar decisões de forma correta, né? Nós vivemos num mercado que ele nos induz muito ao consumo, né? Aí nós devemos o quê? O que é? Uma competência socioemocional, né? É o desejo e a necessidade. Então, nós devemos colocar isso numa balança, né? Isso é muito importante, né? Sim. Desejo e necessidade, né? Será que o meu desejo está muito maior do que a minha necessidade? Então, é muito importante refletir sobre isso, né? São questões socioemocionais, né? Muito importantes e que nós podemos passar para os estudantes que estão nesse processo, né? Como o professor Ademir falou, a professora Tânia, a professora Vivi.
nesse processo de construção, né? De como lidar com isso no decorrer do seu desenvolvimento, né? Até a vida adulta, né? E aí, quando você fala, por exemplo, essa questão do controle, né, do desejo, da necessidade, linka muito bem com a concepção de consumo e consumismo. Porque, veja, consumir se trata das demandas que são essenciais no dia a dia. Sim. Eu preciso comprar meu arroz, meu feijão, preciso comprar a roupa que eu vou vestir, fazer o uso diário, e algumas coisas que são necessárias para o dia a dia. Isso é consumo, não é? Ok. O que é consumismo? É aquele controle de que é algo mais que eu não tenho necessidade. Não vai mudar a vida. Porque, veja, quando a gente fala de riscos financeiros, risco financeiro não é só o risco de mercado. A gente sabe que a gente está lidando com alunos, mas eu também preciso ensinar isso, principalmente se for aluno do ensino médio, né? Que às vezes já tem alguma renda, trabalha. Então, o risco não é só o risco de investimento. Eu invisto em alguma ação, compro ações e, de repente, as ações elas têm uma queda no mercado, na Bolsa de Valores. Não, o risco também é o risco do consumismo desnecessário, porque Muito bem. consumir de forma desnecessária significa empregar o seu tempo de trabalho, né, em mercadorias que você não faz uso. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, já aconteceu comigo, de comprar, por exemplo, assim, objetos de tecnologia que, de repente, eu usei uma ou duas vezes e fica guardado em algum cômodo da minha casa. Percebe? Então, assim, eu empreguei um recurso financeiro desnecessário e isso também é risco, né? Então, a gente precisa aprender e a gente precisa passar esses valores também aos estudantes. Outra coisa também, né, que, por exemplo, quando eu for fazer um investimento, por exemplo, eu vou começar a fazer doce. Então, eu tenho que saber o quanto que eu gastei, né, por o lucro, porque tem pessoas que fazem e às vezes não tem lucro nenhum. Sim. Né? Porque uma das coisas que o pessoal geralmente esquece também é a mão de obra, que tem que estar lá, né? Tem que estar lá acusando para poder ter um retorno. A matéria-prima que vai ser utilizada. Matéria-prima, tudo tem que estar no custo. Esses gastos, o mínimo que parece que você pegou, usou, não sei, um ovo. É um ovo. Né? Tem que fazer o valor dele também. Ele custa, né? Ele custa. Sim. Então, tudo... Aí fala, mas isso aí não vai fazer diferença. Faz no final, né? No retorno, para você poder comprar mais matéria-prima, mais mão de obra e ter essa rotatividade. Então, são todas as questões assim que a gente pode estar colocando também, inserindo nessa visão para o estudante da educação financeira, né? E uma coisa que o Ademir falou, que assim, os jovens vão trabalhar, e aí aquela coisa, né? Hoje o celular, então eles querem sempre o que está mais novo. E aí é importante que se traga sempre o quanto custa para o aluno, se ele trabalha, quanto custou, quanto ele vai dispor de quanto tempo de trabalho, porque às vezes um celular, o preço que custa, e com o trabalho, o jovem cidadão aí, que muitos estão aí trabalhando como jovem cidadão, ele vai dispor do dinheiro dele para aquilo que vai ficar meses pagando sem ele poder ter uma outra, usar para outras coisas. Então é tudo isso, mostrar muito a realidade do que hoje, né? E aí, eu vou colocar aqui um exemplo que o professor Lincoln Menezes, sou professor de Ciências Humanas e considero essa temática fundamental. Ele disse que elaborou uma eletiva sobre educação financeira, então ele trabalhou várias questões aristotélica, marxista, valor do uso e da troca, o fetiche da mercadoria. Então, assim, quando é que eu tenho um aluno crítico financeiramente, né? Então, a gente está tratando de educação financeira. E eu espero, né, que esse aluno, uma hora ou outra, ele tenha uma criticidade em relação ao dinheiro e como que ele obtém aquele dinheiro. Então, a Tânia trouxe a questão do celular. Imagine, por exemplo, um jovem trabalhando numa loja de celular que ele precisa minimamente quase de 10 meses de trabalho dele para comprar um aparelho que ele fabrica. Percebe? Então, assim, isso também é educação financeira, no sentido de que ele se reconhece como trabalhador e ele também consegue fazer a leitura do quanto ele é expropriado financeiramente. Então, o professor colocou aqui um exemplo, né? Por que
montadoras, por exemplo, estão aí com carros encalhados, mas não baixam o preço e os juros continuam exorbitante. O que nós queremos? É que os estudantes tenham essa leitura crítica, como você tem aqui. Exatamente. Né? Porque eu, enquanto adulto formado, eu sei exatamente qual é a decisão a ser tomada. E eu espero que o meu estudante, no processo de formação contínua, também saiba. Com certeza, até na compra de um celular, né? Isso aí nós tratamos como planejamento financeiro, né? Eu vou deixar aqui uma sugestão das ATPCs que a equipe de matemática fez aí nos dias 17 de março, 24 de março e 31 de março. No dia 17 nós falamos de educação financeira. E a educação financeira aí, dentro dessa atividade, nós colocamos aí 2 vídeos interessantes que falam de desejo ou necessidade. E depois um outro muito importante, que é o planejamento financeiro. Como é importante se planejar financeiramente e construir esse processo no nosso aluno, né? E depois, no dia 24, a gente fala da matemática financeira, que é a ferramenta, né, que necessária para você entender os mecanismos do mercado financeiro, né? A ferramenta básica e necessária. E, por fim, nós temos um programa que foi implementado na diretoria de São Carlos, e que é o Aprenda Edu, que é um aplicativo gamificado que o objetivo dele é a alfabetização financeira através de uma metodologia híbrida de aprendizagem. Vale a pena vocês acessarem aí no repositório do Centro de Mídias. E vamos prosseguindo, né? Vamos lá. A interação, vamos lá, pedimos a participação de todos, aí estamos quase no finalzinho. Como a unidade escolar em que você atua tem trabalhado essa temática? Contribuam no chat aí, por favor. Muito obrigado a todos os professores que participaram aí, 1.552 professores participando. Agradecido pela participação. A participação de cada um de vocês é muito importante. A professora Cláudia, trabalhamos na eletiva e conexão com a geografia, mestre Ademir. Olha aí. O Murilo também. Estão trabalhando de forma transdisciplinar com as outras grandes áreas. Muito bem. Projeto de vida. Isso. E o da filosofia? A professora Lindalva, na eletiva de empreendedorismo. Muito importante aí essa eletiva de empreendedorismo, onde vai se usar muito a educação financeira, né? O planejamento financeiro aí é essencial. Muito bem. Vamos lá, Taninha? Tem um aí que comentou que vai usar na filosofia, né? Olha que legal. Cadê? Deixa eu achar aqui, peraí. Que legal, professor, que... E é importante isso aí para os professores que têm alunos, né, voltados, aí, que têm alunos com deficiência, o que a gente comentou no início do DUA, é importante trazerem, se vocês vão fazer alguma coisa, traz no concreto, vão fazer alguma receita, professores de ciências aí que talvez façam alguma receita, para ver quanto custou, quanto precisa de produtos para fazer tal receita, ou se for vender, quanto vai ter o ganho. Tragam os pacotes, isso vai ajudar muito para todos os alunos. A Lucinéia, já trabalhei com panfletos de mercado, as 4 operações básicas. Olha que legal. Muito bem.
Vamos finalizando, né? Agradecendo aí a Vivi, Tânia, Ademir. Obrigada. Muito obrigado Nossa, aí a nós que todos os agradecemos. professores Nós que que estão agradecemos. acompanhando, desejando aí sucesso aí no dia a dia nas unidades escolares. Tudo de bom a todos. Um agradecimento também à Natália e a Elisângela, que são os intérpretes. de Libras, isso. E os produtores. E a produção E a aqui, produção. sem eles, Muito não seria obrigado, nada possível Lita e aqui. equipe Belo e equipe Obrigada total. a todos. Aí. Muito obrigado. Até mais. Tudo de bom. Dá um tchauzinho, tá? Tchau. Adeus.